Mateus capítulo 18, versículo de número 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Vamos agora observar a mesma história segundo a narrativa do evangelista Marcos, no capítulo de número 9 e o versículo de número 32. Melhor, 31. Marcos, capítulo 9, versículo 31 a seguir. Está escrito: o filho do homem será, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quantos dizem amém? Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus? Os discípulos tinham alguns momentos assim meio atrapalhados, né? Levantavam umas questões assim meio inapropriadas, inoportunas. Tudo isso muito ligado a uma mentalidade que ainda precisava ser corrigida, curada, consertada, convertida nas próprias palavras de Jesus. Não por isso Jesus deixou de amá-los, exortá-los, corrigi-los e acreditar que eles poderiam vir a ser aquilo que o Senhor esperava que eles fossem. E de fato o foram. Você percebe, após a ressurreição de Jesus, o comportamento dos apóstolos muito modificado. O comportamento dos apóstolos corrigido pelas palavras que ouviram, tanto durante o tempo do ministério de Jesus, como inclusive durante os 40 dias que Jesus ainda esteve na terra, dando instruções finais após a sua ressurreição. Valeu a pena instruir aquelas pessoas, corrigi-las, admoestá-las, valeu a pena não se cansar delas, sempre vale a pena. Jesus deixou uma lição muito linda a respeito disso. Vale a pena investir em pessoas, vale a pena acreditar nas pessoas, não se enfade das pessoas, mesmo após erros recorrentes, porque não existe ninguém que seja definitivamente incorrigível. O Evangelho tem o poder de converter mentes, o Evangelho tem o poder de alinhar o caráter, o Evangelho tem o poder de fazer com que pessoas que levantam discussões tolas e fazem perguntas das mais inapropriadas possam se tornar homens sábios, coesos, coerentes, que falam coisas oportunas, que têm palavra de sabedoria, pautados pela ética. Tudo isso aqui é graças ao poder do Evangelho. Eu sou fruto do poder do Evangelho. Se mais alguém aqui testemunhou em si próprio aquilo que o Evangelho pode fazer, por favor, levante a mão e diga graças a Deus. Aqui nós estamos vendo um momento muito interessante que exemplifica muito bem isso. Exemplifica
esse comportamento dos discípulos e exemplifica também a paciência, a longanimidade, a misericórdia de Jesus para com estas pessoas. Embora tudo isso, paciência, longanimidade e misericórdia, não queiram dizer que Jesus jamais tenha se omitido de falar o que eles precisavam ouvir e de corrigi-los nos pontos que eles precisavam ser corrigidos. É um erro muito comum nosso, confundir a misericórdia com a condescendência. Ser misericordioso não é ser condescendente. Jesus agiu sempre com misericórdia, mas não foi condescendente. Ele sempre dizia o que aqueles homens precisavam ouvir, e ainda bem, porque as Escrituras dizem que o Senhor corrige aquele a quem Ele ama. Se você está sendo corrigido por Deus, agradeça, é sinal que Ele ama você. Sim ou não? Graças a Deus. Meus irmãos, vamos olhar para esse texto, porque ele está falando do reino dos céus. O reino dos céus. O reino dos céus não é uma coisa das mais simples de se entender. O reino dos céus não é um conceito dos mais simples de se entender. Exatamente por isso, é tão estranho que perguntas tão simplórias tenham sido feitas por eles a respeito de um assunto tão complexo, o reino dos céus. Perguntar sobre o reino dos céus é perguntar sobre algo que não está estabelecido, não é visível, não é tangível. Não há uma referência, não há um manual, não há um livro para que se leia, não há perguntar sobre o reino dos céus de maneira tão simplória e levantar questões a respeito do reino dos céus de maneira tão simplória como eles fizeram, não tinha como não dar certo. Mas eu quero mostrar para você uma coisa importante. Pastor, mas onde nós vamos chegar essa noite aqui? Nós vamos chegar num momento onde eu creio que Deus vai tratar no nosso coração a respeito de algumas coisas. Primeira, nós precisamos começar a fazer perguntas que importam. Nós vamos deixar de fazer perguntas para Deus que não importam. Nós vamos deixar de perder tempo com questões que não são importantes. E vamos nos esforçar para entender aquilo que de verdade Deus quer que a gente entenda. E nós vamos também ser corrigidos pelo Senhor essa noite, acerca de algumas motivações, pensamentos e sentimentos que não são coerentes com a vida que estamos vivendo, uma vida nova na presença do Senhor Jesus. Quem está pronto para isso, diga amém? Amém. Pois bem, perceba que essa questão toda ela começa na narrativa do evangelista Marcos, quando, partindo dali, caminhando para a Galileia, o Senhor Jesus começa a ensinar os discípulos sobre um tema. Ele está falando sobre o fato de que ele seria entregue nas mãos dos homens, e que ele seria morto, e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Ok, veja o verso 32, novamente. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. Esse era o ponto. Esse era o assunto que importava. O assunto que importava era eles entenderem o que Jesus estava falando, porque olha a grandeza do assunto. Jesus falava sobre sua morte, sobre a circunstância da sua morte, ou seja, que ele seria morto pelos homens. E Jesus estava falando sobre o principal, a promessa de que ressurgiria dentre os mortos, e ele deu data, prazo, ao terceiro dia. Diga para alguém, por favor, ao seu lado, esse era o assunto importante. Eu não consigo compreender como nada pode substituir um assunto como esse. Não faz sentido que nenhuma outra coisa, seja ela qual for, entre no lugar de um assunto como esse. Mas veja só o que aconteceu. Eles não entendiam essa palavra. Tudo bem não entender. Nem tudo que Deus fala, pela primeira vez a gente entende. Nem toda verdade bíblica, nem toda verdade sobre o Evangelho, nem toda verdade sobre Cristo, nem toda verdade espiritual, ela é compreendida no primeiro momento. Por favor, alguém aqui, além de mim, alguma vez não entendeu alguma coisa sobre Deus? Alguém aqui, por favor? Olha, eu pensei que eu ia ficar sozinho, puxa vida. Não entender coisas a respeito do Evangelho é razoavelmente comum.
Porque de fato, uma mente como a nossa, finita, e pessoas como nós, mortais, entender verdades que transcendem a lógica, transcendem os códigos humanos, verdades que são eternas, é normal que não entendamos. O que não é normal, pregador? Que permaneçamos sem entender. O que acontece aqui é que eles não entendem algo que era vital para que eles entendessem, sobre a necessidade de Jesus morrer, a circunstância da morte de Jesus e, sobretudo, a promessa da ressurreição. Mas não tendo entendido, o que já lhe expliquei, é razoavelmente normal. Agora vem o que não pode acontecer. A primeira coisa que não pode acontecer, eles receavam interrogá-lo. É aqui o ponto, muito simples que eu quero dizer. Normal que você não entenda, não é normal que você não pergunte. É normal que você não entenda, não é normal que você permaneça sem entender. É normal que uma verdade sobre o Evangelho não esteja tão clara para você. Não é normal que você desista de assimilá-la. Pois tudo que é falado por Deus, não é falado por Deus para gerar confusão, mas para gerar esclarecimento. Então, por favor, vamos combinar uma coisa: o que você não entender, pergunte. As coisas a respeito de Deus, do Evangelho, da palavra, do Espírito, as questões espirituais que fujam à sua capacidade de compreender, pergunte-as. Pergunte para Deus em oração. Procure respostas na palavra. Pergunte aos seus líderes. Não permita que as dúvidas que você tem permaneçam sem ser sanadas. Por que, pregador? Você sabe. Porque ficar com uma dúvida te impede de avançar. Ficar com uma dúvida te impede de progredir. Ficar com uma dúvida te impede de crescer. Mas por outra razão. Porque sempre que você não esclarece uma coisa que você não entendeu, você vai substituir esse assunto por outro. E na maioria das vezes, vai fazer uma troca ruim. Olha o que aconteceu. Eles não entenderam o que Jesus falou. Engatam uma conversa, uma discussão entre eles. Qual tema? Sobre qual deles seria o maior no reino dos céus. Compreenda bem que essa discussão, essas perguntas que eles estão fazendo um para o outro, essa coisa de quem deles seria o maior, é uma discussão que surge de um vácuo. E que vácuo? Não terem compreendido o que Jesus falou sobre sua morte e ressurreição. Então o que eu estou lhe dizendo é que o grande perigo de você não entender uma coisa que Deus lhe propõe, o grande perigo de você não assimilar uma verdade que o reino de Deus sugere, melhor, que o reino de Deus propõe, é que a sua mente sempre vai querer substituir aquilo que você não entende por algum tipo de outra questão, para ela continuar trabalhando. E quando ela continua trabalhando do jeito errado, ela trabalha para entender o que não devia, perguntar o que não devia, disputar sobre o que não devia, tentar entender o que não devia. Então, quando eu olho para esse texto, eu compreendo que todo o assunto tolo que a gente só entra porque deveria ter ocupado a mente, tendo entendido o que deveria entender. E por não querer entender, ter medo de perguntar, seja lá o que for, o que a gente de fato tem que entender, a gente acaba se ocupando com o que não deveria. A mente vazia, a mente disponível, vai iniciar algum tipo de processo. Então, se é para processar alguma coisa, processe o entendimento do que Deus quer que você entenda. Não deixe espaços para que questões se levantem na sua mente que não glorificam a Deus. Não deixe espaço para que no seu coração sentimentos apareçam que não glorificam a Deus. Ocupe a sua mente no esforço de entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Olha isso. Eles não têm coragem de perguntar a respeito de como funciona essa coisa de o Senhor vai morrer, o Senhor vai ressuscitar, os homens vão te matar. Eles não têm coragem de perguntar a Jesus, mas Jesus não tem nenhum problema de perguntar a eles o que vocês estavam discutindo. Eu quero que você entenda que todo constrangimento que você tem de perguntar para Deus, Deus não tem constrangimento nenhum de perguntar para você.
Não se sinta constrangido diante de Deus, porque Ele não se sente constrangido diante de você. Tenha uma relação com Deus de liberdade, porque se você não pergunta aquilo que precisa saber, Ele vai te perguntar sobre o que você anda falando. Se você não pergunta aquilo que faz sentido saber, Ele vai lhe perguntar com o que você anda ocupando os seus pensamentos. Se você não pergunta aquilo que é importante saber, Ele vai lhe perguntar quais assuntos tem rodeado, ou melhor, tem estado na sua mesa de almoço. Se você não pergunta o que precisa perguntar, Ele vai perguntar quais pensamentos têm estado na sua mente ao dormir e quais têm estado ao levantar. Ele vai perguntar. A pergunta que Jesus vai fazer é: qual é esta discussão sobre o que vocês estavam falando no caminho? No caminho. Repita, por favor, isso. É importante, diga: no caminho. Jesus faz uma pergunta para eles, e essa pergunta Jesus faz, segundo Marcos está declarando, quando eles chegam em casa. A discussão deles é no caminho, mas a pergunta de Jesus é em casa. Vamos de novo. A discussão deles é mas a pergunta de Jesus é em. A falta de ética que eles têm para tratar de uma coisa no meio da rua, sobra em ética para Jesus, para questioná-los sobre aquilo dentro de casa. Nunca vai faltar ética para Deus em nada do que Ele faz. Muitas vezes Deus não nos interpela de imediato, porque Ele não vai cometer a mesma falta de ética de nós, de tratar sobre alguns assuntos no meio do caminho. Em casa. Em casa é o lugar de lavar a roupa suja. Em casa é o lugar de corrigir as motivações. Em casa é o lugar de alinhar o pensamento. Em casa é o lugar de dizer para discípulo que o discípulo precisa ouvir. Eu quero que você comece a entender, que eu não sei se você percebeu, mas quando eu digo em casa, eu não digo na sua. Quando eu digo em casa, eu digo nessa aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você está em casa. Com os irmãos, com os discípulos e com o mestre. Fala para ele: é muito natural que Jesus te corrija exatamente aqui. E é melhor aqui do que no meio da rua. É melhor ser corrigido aqui do que no meio da rua. E eu vou lhe dizer mais. Sabe a respeito do que Jesus costuma nos corrigir aqui? Sobre os assuntos nossos da semana no meio do caminho. Aqui é o lugar de Deus tratar conosco acerca das nossas discussões do caminho. Aqui é o lugar de Deus corrigir as motivações que demonstramos durante a semana. Aqui é o lugar de Deus alinhar o desalinhamento do nosso coração demonstrado durante a semana. Portanto, não se espante, portanto, não se constranja. Não há lugar mais apropriado para esse tipo de conversa do que aqui. Aqui é o lugar onde o Senhor nos olha nos olhos, nos pergunta o que tem que ser perguntado e corrige o que tem que ser corrigido. Aqui. Aqui. É curioso porque os discípulos macularam uma coisa que não deveria ser maculada: o caminho. O caminho com Jesus sempre foi um momento de muito ensino, de muito aprendizado. É tão maravilhoso que, se você prestar atenção, quando o apóstolo Paulo pegou cartas para perseguir os crentes, eu estou falando dos crentes, mas eles não eram chamados de crentes. Como é que eles eram chamados? Alguém sabe dizer como é que eles eram chamados? Como? Os do caminho. Você não dizia assim: ah, lá vai os crentes. Não, você dizia assim: ah, lá os do caminho. Do caminho era uma nomenclatura dada aos seguidores de Jesus. Então olhe a gravidade disso, porque os discípulos estão maculando algo que diz respeito à própria identidade deles. Se eles são os do caminho, não devem estar discutindo esse tipo de coisa no caminho. Se nós somos salvos, se nós somos crentes, por favor, em nome de Jesus, não macule a sua identidade, fazendo vergonha no caminho, levantando discussões inapropriadas,
discussões indevidas, comentários indevidos. Honre o caminho, porque o caminho é onde você começou a aprender sobre quem era Jesus. Então, honre o caminho. A exortação que Jesus vai dar para eles, e eles vão se calar. Eles não têm coragem de responder, mas não tem problema, Jesus vai falar, não tem problema não, Jesus fala. E ele fala algo, e está no verso 3 do capítulo 18 da narrativa de Mateus, ouça aí, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Diga assim, de modo algum. Não, você pode fazer muito melhor do que de modo algum entrareis no reino de Deus. Qual era a discussão e interrogação deles? Sobre quem seria o maior no reino. Aí Jesus vem e diz assim: vocês estão se preocupando com a coisa errada. Vocês estão se preocupando sobre quem é o maior. A primeira preocupação de vocês deveria ser sobre entrar no reino. Antes de se preocupar com a posição que vocês vão ocupar lá, vocês deveriam estar preocupados em entrar lá. Porque se vocês nem entrarem lá, não vai fazer nenhum sentido pensar na posição que vão ocupar, num lugar que vocês nem garantiram a entrada ainda. Então, meus irmãos, ouçam-me na noite desse dia. Eu penso que Deus nos reuniu aqui para alinhar algumas coisas muito importantes. Qual tem sido a sua real preocupação em entrar no reino do céu? Qual tem sido o seu real interesse a respeito de entrar no reino do céu? Qual tem sido a sua real busca por uma vida que te credencie pela graça e pelo sangue a entrar no reino do céu? Ou será que, como os discípulos, estamos mais preocupados com a ordem da chegada do que em passar pela chegada? Porque não vai adiantar muita coisa pensar no pódio se a gente não conseguiu nem concluir a prova. Sabe, Deus me trouxe hoje aqui para dizer: eu estou com saudade de ver gente lutando dia após dia para entrar no céu. Está vendo? Isso não dá muito glória a Deus, não dá muito like, nem muito aleluia. Segure a mão de alguém que está do seu lado aí, em nome de Jesus, diga assim para ele: você precisa lutar para entrar no reino do céu. Isso precisa ser uma coisa que está na sua mente dia após dia, 24 horas por dia. Eu e você precisamos acordar pensando o que eu preciso continuar fazendo hoje para entrar no reino do céu. Eu e você precisamos dormir pensando o que eu fiz hoje que pode ter me descredenciado para entrar no reino do céu. Eu, Eduardo, estou querendo que ainda esta noite a minha maior preocupação seja o ingresso no reino do céu. Aleluia! Vocês estão preocupados em entrar? Vocês estão preocupados com a posição? Deveriam estar preocupados em entrar. Muitas vezes a gente coloca a carroça na frente dos bois em relação às nossas preocupações. Eu lembro-me do texto do servo de Deus Moisés, lá no deserto de Midian, quando encontrou-se com Deus pela primeira vez. Preste bem atenção. Moisés olhou uma sarça, ela pegava fogo, e o fogo não consumia ela. E fogo, e cadê que não consome nada, não vira cinza, nada. Aí ele diz assim: peraí, eu vou virar para lá e vou ver essa grande visão. Aí quando ele vai dar o primeiro passo, o Senhor diz para ele: não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra, O que a gente entende que Moisés fez logo depois disso? O que ele fez? O que ele fez? Agora você olha Deus dizendo assim: agora vem. Não. Deus disse assim: tira a sandália do teu pé. Não é para você se aproximar, é para você garantir continuar onde você está. Obrigado, mas você quer chegar onde? Aqui. A gente está preocupado com o avanço. E Deus está dizendo: se preocupa primeiro em garantir a posição que você está. Porque se você não conseguir se apresentar diante de Deus do jeito que deve, para garantir a tua vaga, garantir que teu pé ocupe uma posição qualquer desse monte santo, como você e eu ousamos falar de avanço?
mais passos, chegar mais perto. Você não conseguiu nem garantir ainda a nossa permanência aqui. Eu estou querendo garantir meu lugar no céu, aleluia. Eu estou querendo garantir que eu continue podendo ser instrumento de Deus aqui. Eu estou tirando sandália do meu pé, não é para avançar não, é para no mínimo garantir que esse lugar que eu ocupo aqui não me seja tirado. Santificação é para, primeiro de tudo, garantir que você fique onde está, e qualquer passo para frente que você der, você estará no lucro. Garanta o seu lugar, garanta o lugar. Garanta o lugar. Alguém está pensando assim: eu tenho que ler mais a Bíblia. Por quê? Porque eu quero chegar lá. Não leia mais a Bíblia para você conseguir continuar onde você está. Não, eu preciso orar mais. Para quê? Não, porque eu estou ambicionando aquela posição. Não, para essa aí que você está, você já está orando pouco para essa. Não é sobre as ambições, é sobre a garantia mínima de estar no lugar que a gente ocupa agora. Jesus está dizendo: está tudo errado. Vocês estão preocupados com a posição que eu vou ocupar num reino que vocês nem garantiram a entrada ainda. Vocês estão discutindo sobre quem será o maior num reino, e eu digo para vocês: vocês nem se converteram ainda. Eu vou, hein? Não sou eu não, foi Jesus que falou para ele. Vocês têm que se converter. Jesus está falando: vocês estão falando de posição e não entenderam nem sobre conversão. Você fingiu que não ouviu, mas eu vou repetir. Vocês estão falando de posição, mas não entenderam nem sobre conversão ainda. Diga para o seu vizinho: primeiro entenda de conversão, depois pense em posição. E já vou te dar uma notícia. Pergunte qual? Geralmente quem entende de conversão nem se preocupa com posição. Oh, aleluia! Geralmente a posição é um movimento natural daqueles que entenderam o que é a conversão. Aleluia! Converter-se, meu irmão, mudar drasticamente, mudar bruscamente, alterar comportamentos, converter-se. Pelo amor de Deus, onde é que está essa palavra? Onde é que está o sentido dela? Onde é que está a essência dela? Na forma como muitas pessoas estão pensando que é possível, que é viável administrar uma vida cristã sem o processo básico e elementar da conversão. Pastor, o que é conversão? Mudança. Se não muda, não converteu. Se não converteu, vai entrar onde? No reino de quem? Do céu. É que não é. Não é sobre atacar pessoas. Não é sobre mirar em pessoas, não é sobre desacreditar do A, do B, do artista, é só sobre o princípio básico. Meu Deus, mas não está entendendo o que é conversão. Quando a gente fala um pouquinho, quando a gente exorta um pouquinho, quando a gente mostra um ou outro exemplo, não é porque a gente tem algum tipo de preconceito, seja com a classe artística, seja com os atletas, não, muito pelo contrário. O evangelho é para todos, mas o que a gente vê em todas as classes, em todos os nichos, em todos os níveis, pessoas que pensam que podem dizer-se crentes, sem terem passado pelo processo mínimo da conversão. Eu quero me converter. Eu quero mudar de vida. Cada dia eu quero que Deus mude a minha vida. Segure a mão de alguém que está do teu lado. Fala para ele: conversão. Diga para ele: um exército de homens e mulheres convertidos, homens de negócios convertidos, atletas convertidos, oh aleluia, empreendedores convertidos, funcionários convertidos, pais, mães, maridos e mulheres convertidos.
Olha o que Jesus vai falar. Ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Leia rápido. O que você pode chegar a pensar? Que Jesus está falando: quem quer ser o maior vai ser punido, vai ser o servo de todos e o último de todos. Não, ser servo de todos e último de todos não é a punição para quem quer ser o maior, é o meio para quem quer ser o maior. Só que a nossa mentalidade tende a olhar esse versículo e achar que Jesus está punindo, porque na nossa mentalidade, sem a devida conversão, ser servo de todos é a punição para quem quer ser o maior. Ser o menor de todos é a punição. Não, isso aqui não é Jesus punindo, é Jesus dizendo qual é o meio. Só que o meio, a forma, a maneira, o caminho é escandaloso, é fora do comum, não tem sentido, não tem como se pensar uma coisa dessa. Como se eu quero ser o maior, eu vou ser o servo de todos? Como se eu quero ser o maior, eu vou ser o menor de todos? Não tem lógica. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Não tem sentido. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Mas não foi assim que eu aprendi. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Se tem uma coisa que vai acontecer, e quanto mais acontecer, mais é indício que você está na igreja certa. O quê? Você olhar uma coisa e achar muito estranha. Não, mas não foi assim que eu aprendi. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Não, mas lá no meu trabalho a lógica não é essa. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Não, mas todos os processos hierárquicos que eu conheço não passam por esse tipo de dinâmica. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Não, mas lá no meu trabalho, seja bem-vindo ao reino de Deus. Ah, mas é que o meu chefe, seja bem-vindo ao reino de Deus. Isso aqui não é para ser igual a nada que você conhece. Pelo contrário, o mérito do reino de Deus é ser totalmente diferente de todas as lógicas que você conhece. Quem arbitra aqui é Deus, quem legisla aqui é Deus, não tem votação, Ele é o maioral e o supremo. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Aleluia. Seja bem-vindo ao reino de uma contracultura. Seja bem-vindo ao reino que propõe uma contracultura em relação à cultura mundana. Seja bem-vindo ao reino das pessoas que vivem norteadas, que vivem orientadas por um livro milenar. Seja bem-vindo ao reino onde os códigos morais são escassos na sociedade. Seja bem-vindo ao reino onde os parâmetros éticos pouco se acham mais. Bem-vindo ao lugar onde as coisas mais esquisitas vão acontecer e onde através delas você vai perceber cada dia mais que gente convertida é gente muito estranha. Aleluia! Diga para umas 3 pessoas: gente convertida é gente muito estranha. Seja bem-vindo, você está no lugar dos esquisitos. Glória a Deus. Pronto. O que você quer? Você quer que não mude nada? Você quer que as coisas não se modifiquem? Você quer continuar frequentando as mesmas rodas? Você quer continuar estando nos mesmos lugares? Você quer continuar adotando o mesmo tipo de vocabulário? Você quer continuar na companhia das mesmas pessoas? Você quer continuar consumindo a mesma cultura? A mesma literatura de sempre? Você quer continuar achando normal as mesmas coisas que você sempre achou? Então tem alguma coisa muito errada com o que você está fazendo aqui. Porque o reino de Deus é um reino que tem seus códigos, seus princípios, seus valores, e glória a Deus por isso. Quem diz glória a Deus por isso? Quem diz glória a Deus por isso? Vamos começar a encerrar. Olha isso aqui. Jesus vai dar uma lição. Vai ensinar com ele mesmo. Para isso, ele vai usar uma criança.
E o que ele quer dizer? Vai dizer duas coisas a respeito disso. Eu senti um toque aqui, falei, Senhor, está tão forte a tua presença nesse lugar assim. Glória a Deus. Então escute. Você me atrapalhou, varão. Brincadeira, você me ajudou. Então escute, Jesus vai falar duas coisas a respeito das crianças. A primeira, ele vai usar a criança como exemplo para falar sobre o menor. E vai dizer assim, ó, tem que fazer isso como uma delas. E segundo, ele vai dizer, recebam-nas. Quem as receberem, a mim me recebe. Só que para isso que Jesus fez, chamou uma criança. Você consegue enxergar essa cena como alguma coisa, por exemplo, Jesus olhando para um discípulo dizendo assim, vai lá do outro lado da rua, caça uma criança, volta aqui e traz para mim. Aí passa 5 minutos, 10, 15 minutos, onde é que vai? A gente vai arrumar uma criança. Aí daqui a pouco passa 30 minutos, volta, chega uma criança, Jesus continua a mensagem. Você consegue pensar essa cena? Sim ou não? Qual é a cena que te parece mais lógica? Que Jesus chamou uma criança porque havia uma criança? Muito bom, perto. Vamos de novo. Que Jesus chamou uma criança e a criança chegou porque havia uma criança. Porque havia crianças? Muito fraco, havia crianças. Por que para Jesus foi tão fácil dar o exemplo? Porque para Jesus foi tão fácil dar aquele tipo de exemplo. Qual? O exemplo de uma criança. Por que foi tão fácil para ele dar esse exemplo? Porque ele dava o exemplo. Como assim? Havia crianças próximas dele o tempo inteiro. Você nunca vai se esforçar para dar uma lição, se essa lição você já aprendeu. Sabe por que Jesus pode falar de crianças? E pode chamar uma? Porque elas estavam ali, ó. Porque a lição que você dá é a lição que você vive. Quer ver a coisa mais... como é que eu vou classificar isso aqui? Horrível que tem. É você ver gente querendo dar lição daquilo que não vive. Aí qual é a lição? Vou dar uma lição. Tem que receber as crianças. Arruma uma criança aí. Já pensou? Qual a lição que eu vou dar? Tem que ter as crianças por perto. Olha, vai nos barros aí, cata uma criança para mim. Ué, mas o senhor não está falando que tem que estar perto? Por que não tem nenhuma perto do senhor? Quando a lição que você dá é reprovada pela falta evidente da prática, é um vexame. Eu estou orando a Deus para que nenhuma lição que eu queira dar não sejam lições que eu vivo. Se for para falar sobre ter criança perto, que tenha uma perto de você. Se for para falar sobre casamento, que você fale isso tendo em bom governo seu. Se for para falar sobre finanças, que você fale isso como alguém que é generoso, porque no reino de Deus é horrível dar lições que não se vive. Eu vivi a lição, por isso posso dar a lição. Jesus não mandou chamar uma criança de longe, porque o exemplo que ele queria dar já estava perto. Aleluia! Pastor, uma pessoa falou uma coisa, e eu quis ali dar uma lição, dizer alguma coisa, fiquei pensando, não sabia o que falar. Posso falar a verdade? Sabe por que você não sabia o que falar? Porque não tinha nenhuma lição perto. A sua mente e o seu coração não estão cheios das lições do reino. Se a sua mente e o seu coração estivessem cheios das lições do reino, você não ficaria calado diante da oportunidade de ser boca de Deus para alguém. Você procura e não acha, porque no seu arquivo tem tudo quanto é tipo de porcaria. No seu arquivo mental tem a piada que te enviaram, a língua estranha, engraçada que te mandaram, o bestalhão da internet, tudo está na sua mente. Mas a lição que Deus precisa que você dê, você não pode dar. Por quê? Você tem que ficar catando uma lição, buscando o exemplo de alguém, uma coisa que você ouviu. Está na hora de nós vivermos as lições, povoarmos a nossa mente com as verdades do reino e transbordarmos isso sobre mais alguém. Quem diz glória a Deus essa noite, minha gente? Porque foi fácil para Jesus dar aquele exemplo, porque ele dava o exemplo. Você vai fluir com muita naturalidade dando exemplos, quando você mesmo dá o exemplo.
Se você vive uma coisa, você tem facilidade de falar daquilo. Meu Deus! Agora olha isso aqui, eu encerro. Jesus, isso aqui, e lançando mão de uma criança. Vamos voltar. Qual era a discussão? Quem de nós é o maior? O que fazer para ser o maior? Jesus pega uma criança. Eu estou lendo o verso 36. Lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma dessas crianças, em meu nome a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas o que me enviou. Qual é a lição? Seja como uma criança. Qual é a lição? Quer entrar no reino? Seja como uma criança. Qual é a lição? Quer ser o maior? Seja o menor. Seja como uma criança. Pastor, e para onde eles estão olhando enquanto Jesus está falando? Para a criança. Sim ou não? Jesus não estava falando dela? Não é ela o exemplo? Sim ou não, gente? Sim ou não? Então eles estão olhando para quem? Para quem? Para achar essa criança. Para um adulto olhar para uma criança, eu te pergunto, ele olha para baixo ou para cima? Para baixo ou para cima? Mas para os discípulos olharem para aquela criança, eles olharam para baixo ou para cima? Para baixo ou para cima? Não, não olharam para baixo porque ela estava no colo de Jesus. O que você não percebeu é que quem Jesus chamou de menor, ele pôs no colo. O que você não percebeu é que todo mundo podia achar que aquela criança era menos importante daquela reunião, mas era a única que Jesus levantou com os próprios braços. Eu quero ser o menor para ser levantado no colo dele. Tem alguém ainda aí, gente? Enquanto você levanta as suas mãos o mais alto que você puder, eu tenho uma palavra de Deus. Não é a sua arrogância que vai te levantar. Quem vai te levantar é Ele. Não é a sua presunção que vai te levantar. Quem vai te levantar é Ele. Não é a sua vaidade que vai te levantar. Quem vai te levantar é Ele. No grito você não conseguiu nada, mas sendo menor, Ele vai te pegar no braço e vai dizer: quem te levanta sou eu. Oh, aleluia. Eu quero estar nos braços dele. Eu quero continuar sendo menor, mas sabendo que eu estou nos braços dele. Eu não preciso me preocupar, porque quem me tira do chão é Ele. Eu não preciso me preocupar se vão ter que olhar para baixo para me achar, porque eu sei que quem me tira dos lugares menores e me exalta é Ele. Essa obra quem faz é Ele. Deus me trouxe para dizer: só se preocupe em se converter, quem exalta sou eu. Só se preocupe em se converter, quem levanta sou eu. Só se preocupe em se converter, quem promove sou eu. Está todo mundo olhando e dizendo: você está no chão, mas eles vão ter uma surpresa. Ele vai te pegar e vai dizer: quem te levanta sou. Ou se mais alguém além de mim está interessado em ser levantado pelos braços dele, fica de pé do seu lugar nessa noite agora, mas faça isso dizendo glória a Deus e aleluia. Oh, aleluia. Nos braços dele você chega onde sozinho você não chega. Nos braços dele você é elevado a posições que sozinho você não é elevado. A honra que você quer está nas mãos dele. O que você tem sofrido de humilhação, ele pode resolver. Ele só me deu uma ordem expressa para te dar. Só não fica preocupado com isso. Só não deixe isso tomar a tua mente. Me faça as perguntas certas. Se preocupe em se converter, e quem faz o restante sou eu. Você não está na mão do ar,
Você está na mão, não está na mão do B. Você está no meu colo. Urimianda lamacheia. Você não está na mão do C. Você não está na mão do B. Você está no meu colo. Alguém bate no peito e quer reivindicar o teu futuro. Se eu não ajudar, ele não cresce. Deus me trouxe para dizer: você está no meu colo. Alguém com arrogância te falou essa semana: você depende de mim. Mas Deus me trouxe para te lembrar: você está no meu colo. O Senhor está me dizendo essa semana: alguém te olhou com um olhar enfurecido e disse: tu come porque eu dou. Você come da minha comida, você mora debaixo do meu teto, mas o Senhor me trouxe para dizer: deixa ele pensar isso, deixa ela pensar isso, porque eu e você sabemos que você está no meu colo. Você é pequeno, mas está no meu colo. Você é o menor, mas está no meu colo. Você é fraco, mas está no meu colo. Você é frágil, mas está no meu colo. No meu colo tem destino, no meu colo tem resposta, no meu colo tem exaltação. Você está nos meus braços. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor, cuja sua esperança está no Senhor. Eu não sei em quais braços você tem se confiado. Talvez tudo que você tenha pensado ultimamente eu só precisava de uma audiência com fulano. 5 minutos com Beltrano mudaria a minha vida. Eu creio que muita coisa boa que acontece na nossa vida passa por pessoas. Deus usa pessoas. Eu sei que para um estudante, para um universitário, por exemplo, 5 minutos na presença de um grande recrutador pode fazer dele um trainee de uma grande empresa. Eu sei que para alguém que quer empreender, 5 minutos apresentando uma ideia para um investidor pode mudar a vida dele. Eu sei. Mas que tal você começar a enxergar todas essas coisas como secundárias e deixar uma só como primária? Os braços de Deus. Os braços de Deus. Porque talvez essa grande chance que você espera nunca venha. Talvez esse grande encontro que você sonha ter com A ou com B você nunca tenha. Mas talvez você vai descobrir que nem precisa disso, porque nos braços de Deus Ele te coloca onde Ele quiser. Você entrou aqui fraco, corra para os braços de Jesus. Você entrou aqui desesperançoso, corra para os braços de Jesus. Pessoas têm humilhado você, pessoas têm te olhado com desprezo, porque você é pequeno, porque você cometeu erros, porque você andou se atrapalhando com algumas coisas. Corra para os braços de Jesus. Ele me trouxe aqui para te dizer: nos meus braços tem amparo, nos meus braços tem apoio. O Senhor me trouxe para dizer assim: eu estou aqui de braços abertos. O mundo também tem seus braços. O que você tem feito até hoje é correr para os braços das pessoas, correr para os braços do álcool, correr para os braços das drogas, correr para os braços das prostitutas, correr para os braços dos relacionamentos frívolos. Pastor, não é nada disso. Mas você só tem corrido para outros braços. Tua vaidade, tua sensação de que você consegue, você pode. E o Senhor Jesus hoje te diz: deixe todos esses braços e corra para o meu abraço. Pastor, é comigo essa palavra. Hoje, nessa noite de domingo, eu quero correr para os braços de Jesus. Ele me manda repetir as palavras dele mesmo quando disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Venham a mim
Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, vocês vão encontrar alívio para a alma de vocês. Pastor, é comigo. Eu sou essa pessoa que precisa dos braços de Jesus. Eu sou essa pessoa que precisa de um Salvador essa noite. Você quer fazer uma aliança com Jesus? Você quer correr para os braços dele? Basta que você me dê abaixa só um pouquinho, por favor. Basta que você me dê um sinal com a sua mão agora. Porque os braços de Jesus estão abertos. Se a tua alma está cansada, oprimida, sobrecarregada, Ele te diz: venha. Não demore nem um minuto mais. Eu ainda posso fazer dessa noite de domingo a noite de sono melhor que você já teve no ano de 2023. Alguém quer hoje tomar uma decisão com Cristo pela primeira vez? Levanta a mão e acena para mim assim. Tem um senhor me dando um sinal com a mão aqui. Vem aqui, querido, vem aqui. Vem aqui que eu, Jesus e a igreja estamos te esperando. Você que quer fazer uma aliança com Jesus, onde você estiver, sai do seu lugar agora e venha para o altar. Onde você estiver, sai do seu lugar e venha para o altar agora. É só me dar um sinal com a mão para que eu saiba que você está vindo. Onde você estiver, corra para os braços de Jesus agora. Onde você estiver. Pastor, eu estou afastado de Jesus e da igreja. Tentei crescer e viver por mim mesmo. Não deu certo. Eu posso voltar? Não só pode como deve. Ele me mandou dizer que está te esperando. Volta para os braços do Pai agora. Onde está você? Que quer restaurar sua aliança com Deus agora. Me dá um sinal com a mão. Onde você estiver. Aonde está você? Você precisa voltar para Jesus hoje. Aonde você está? Me dá um sinal com a tua mão agora que eu vou esperar você chegar aqui. Onde você estiver. Onde você estiver. Onde você estiver. Vem agora. Agora. Se você deseja restaurar sua aliança com Jesus e com a igreja, vem agora onde você estiver. Pela última vez eu vou perguntar. Se você precisa correr para os braços de Jesus hoje, se você precisa fazer uma aliança com Jesus e com a igreja hoje, pela primeira vez em toda a sua vida, não perca essa oportunidade. Ela é sua. Pastor, do jeito que o senhor falou aí, eu estou achando que isso é muito difícil. É fácil, não é não. Mas Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Isso me sugere uma coisa muito clara, que Ele também está dizendo: comigo você pode tudo. Realmente sozinho tu não larga. Realmente sozinho você não se transforma. Realmente sozinho você não se converte. Realmente sozinho você vai repetir os mesmos erros até morrer. Mas com Ele você pode. Com Ele você pode. Tente. Pastor, eu já tentei uma vez. Tente duas. Pastor, eu já tentei duas. Tente três. Pastor, tentei três. Tente quatro. Você está vivo? Está respirando? Então ainda tem chance de você ter a vida que você quer e sonha. Sai do teu lugar e vem agora para o altar. Pela última vez eu vou perguntar: mais alguém quer fazer uma aliança com Cristo pela primeira vez? Me dá um sinal com a mão. Alguém quer voltar para Jesus hoje? Me dá um sinal com a mão que eu vou esperar você chegar. Igreja, estenda as mãos aqui para frente. Como é que é o nome do querido? Meu amigo, como você chama? Márcio dos Santos Barbosa. Você é muito precioso para Jesus e para nós. As suas lágrimas têm um significado muito grande. E elas estão sendo colhidas não é por homens não. Elas estão sendo colhidas pelo Senhor. Não há nada que o homem tenha perdido que Jesus não possa restaurar. Você vai perceber que o Evangelho tem o poder de restaurar tudo. E nós vamos viver para ver você testemunhar o que Jesus vai fazer na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Igreja, estende a mão para cá, vamos orar pelo Márcio. Senhor, em nome de Jesus, aqui está este homem, ele está rendido diante do teu altar. Ninguém o obrigou a fazer isso. Ele está de joelhos diante da tua presença. Ele está aqui porque ele quer correr para os teus braços. Eu sei que ele já deve ter tentado muitas coisas, mas hoje ele está dizendo que quer confiar no Senhor. Recebe a vida dele agora, Pai. Perdoa-lhes os pecados, sara as feridas que o mundo, as dores e as perdas abriram no coração dele. E começa um lindo e maravilhoso processo de restauração na vida dele, na família dele, nos sonhos dele. Nós declaramos que o Márcio agora está integrado ao reino de Deus. O nome dele está escrito no livro da vida.
E o Senhor está apagando o passado dele agora e começando a construir um futuro de glória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.